Eu sei que todo mundo que está aqui nessa noite já ouviu essa palavra, mas ontem pela manhã, pela tarde estava em casa, eu fui lavar uma louça lá e falei, Senhor, o que eu vou falar no sábado? E o Senhor soprou em meu coração esta passagem, porque, irmãos, nós somos profetas. O Senhor nos chamou como profeta da nossa casa, da nossa família, e essa mensagem fala muito ao meu coração sobre as instruções do Espírito para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para fazer em nosso meio, irmãos, é algo extraordinário. Mas para que nós venhamos vivenciar os planos do Senhor na nossa vida, nós precisamos estar atentos aos sinais e os prodígios de maravilha que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Ezequiel capítulo 37. Posso ler, irmãos? Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei com ele que me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé num exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz assim, ó Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos fazer sair dele o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar nessa noite. Senhor Jesus, eu entrego nessa noite, Pai, esta mensagem. Que o Senhor venha falar aos corações e venha trazer, Deus, a revelação profunda da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa mensagem vai nos dizer sobre um vale de ossos secos. Essa vai falar sobre a visão de um vale de ossos secos, a qual Ezequiel teve um encontro com Deus. Eu sei que todo mundo que está aqui, irmãos, todo mundo já ouviu essa mensagem, né? Mas a palavra do Senhor, ela renova a cada dia. E enquanto eu li esta mensagem, o Senhor me faz refletir bastante sobre as nossas vidas, sobre nós mesmos, os nossos dias, sobre em quem nós somos em Deus, em quem nós somos em Cristo. E fez me lembrar que talvez tem situações nas nossas vidas que nós se deparamos como este vale de ossos secos. Nós nos deparamos em situações a qual nós não imaginamos de forma alguma que iríamos passar por isso, ou que talvez estaremos passando por, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei. E quando eu parei para refletir sobre essa mensagem, o Senhor falava ao meu coração de várias formas, de que é necessário às vezes, irmãos, nós estarmos disponíveis para ouvir a voz de Deus. Estarmos atentos para poder sentir e saber o que o Senhor quer que nós façamos. Ezequiel, quando foi levado o Espírito pela presença do Senhor para profetizar sobre este vale de ossos secos, o Senhor perguntou para ele, por acaso esses ossos podem reviver? E Ezequiel disse, Senhor, tu o sabes. Se hoje, irmãos, nós formos ali agora no cemitério da nossa cidade e abrisse uma cova, o que nós iríamos ver lá? Ossos secos.
pela nossa visão de homem, nós conseguiríamos fazer aqueles ossos reviver? Sim ou não? Não conseguiríamos fazer reviver. Mas nós conhecemos um Deus, irmãos, que pode todas as coisas. Nós conhecemos um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. Nós conhecemos um Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, trazer para o nosso mundo natural e fazer com que concretize. E assim foi o Senhor fez com aquele homem, levou até aquele vale. Talvez quando Ezequiel chegou no meio daquele vale, ficou meio, meu Deus, e agora? A gente se pergunta às vezes certas coisas, porque Deus às vezes ele nos coloca em lugares que nós não imaginaríamos que iríamos. E nós chegamos lá falando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só que quando nós estamos atentos a ouvir a voz do Espírito, nós saberemos realmente o que iremos fazer. Se o Senhor te colocar hoje em uma cidade que ninguém te conhece, uma cidade desconhecida, mas se você tiver a instrução do Espírito Santo, o que o Senhor ordenar para que você faça, você precisa fazer conforme o Senhor ordenar para a nossa vida. E essa real mensagem é que talvez o cenário que você vê a sua vida hoje está como um vale de ossos secos. Talvez o cenário da sua história hoje está deparado com uma situação seca, ressecada, sem esperança. E às vezes você olha para a situação e não sabe o que fazer. O Espírito Santo nos autoriza hoje, irmãos, a profetizar na nossa vida. O Espírito Santo nos autoriza hoje a crermos que o que nós iremos falar, o Senhor irá cumprir no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, por onde nós passarmos, o Espírito Santo irá fazer, irmãos. Só o que acontece é que muitas das vezes nós servimos o Deus que nós queremos muito conhecer e conhecemos em experiências. Só que às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Por quê, Paulo? Porque às vezes, irmãos, nós não queremos se indispor. Às vezes nós queremos ficar no acomodismo, às vezes nós queremos ficar parado porque nós não queremos fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Talvez se Ezequiel não tivesse obedecido à voz do Senhor, Ezequiel não teria visto os prodígios e as maravilhas do Senhor. Mas para que algo do Senhor aconteça na sua vida, é necessário que nós colocamos Ele no centro da nossa vida. É necessário que nós venhamos retirar da nossa vida, irmãos, a pedra de tropeço, aquilo que nos atrapalha de colocarmos Jesus no centro da vontade da nossa vida. Mas de que forma, Paulo, eu vou conseguir fazer isso? Abrindo mão daquilo que tira o seu tempo da comunhão com Deus. E de repente Ezequiel teve aquela experiência com Deus, se encontrou no meio de um vale e recebeu a ordenança do Espírito. Talvez hoje o Senhor te leva hoje num vale da situação a qual você está vivendo, ou talvez na situação de alguma pessoa que você conheça, e Deus está falando para você, há momento que você precisa profetizar, usar a sua fé e colocar ela em ação para que o milagre aconteça. E para que nós precisamos ouvir a voz do Mestre, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer que nós façamos, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, estarmos conectados com o reino dos céus. Nós precisamos estar conectados com esta mensagem, que é uma palavra a qual o Senhor nos dá encorajamento, de como não se amedrontarmos diante das situações e adversidades da nossa vida. Hoje o Senhor está falando para você que é necessário que nós venhamos colocar aquilo que era para estar em ordem nessa noite, através da presença do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo, passe no meio das praças, passe no meio da cidade, por onde você passar, levanta a sua mão de profeta e profetiza sobre lugares, profetiza sobre vidas que tem pessoas que precisam de uma palavra, que será dos teus lábios para curar, para transformar e para libertar. Eu estava conversando ontem, eu fui numa agenda lá no Paranoá. Enquanto eu estava com a irmã, dentro do carro com os irmãos, eu estava conversando assim, irmã, eu falei, irmãs, às vezes nós não vemos o sobrenatural de Deus, porque nós colocamos os cultos como rotina. Nós colocamos os cultos, vou só mais um dia, é só mais um sábado, é só mais um domingo, é só mais uma quarta-feira. E nós colocamos o centro de Jesus, o centro da vontade dele, por último. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se você passar hoje, sábado, você está se alimentando hoje da palavra, e você não vem na igreja durante toda a semana, no outro sábado que você vier, você vai estar todo bombardeado, com fome espiritual, desnutrido. Se nós comermos hoje, irmãos, no sábado, e formos nos alimentar agora só no sábado que vem, como que ficará a nossa situação carnal? Ficará uma situação devastadora, talvez nós nem estaremos vivos. E às vezes, irmãos, o que nós fazemos no mundo espiritual é a mesma forma. Às vezes nós queremos estar sempre em lugares, mas não nós queremos estar na presença do Senhor. E Deus está dizendo para nós nessa noite, é para que nós venhamos tirar
esse acomodismo, essa rotina incansável de todos os dias estar na igreja e não ver nada acontecendo. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você entrar na presença do Senhor Jesus, você tem que trazer algo diferente todos os dias. Às vezes nós queremos só que Deus manifeste o poder dele, mas nós não queremos entregar nada ao Senhor. E Deus está dizendo para hoje, para nós aqui, nós somos feitos, irmãos, pessoas, seres humanos, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos reacender a chama da adoração, nós precisamos reacender a chama do Espírito sobre nós, para que nós não viemos somente sentar na cadeira, irmãos. Nós viemos aqui hoje para profetizar, declarar sobre esta cidade, declarar sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro, que o Deus que fez milagre no meio daquelas covas, no meio daquele vale de osso seco, é o Deus que pode mudar a história do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso país, deste mundo inteiro, porque as pessoas precisam conhecer o Deus que nós servimos. E quando você recebe algo de Deus, irmãos, você fica mais impactado, você fica com vontade de querer compartilhar. Não, eu recebi algo, senti a presença de Deus, eu quero que alguém lá fora sinta essa presença que eu estou sentindo. E Deus está dizendo para nós nessa noite, através da palavra dele, nós precisamos ser corajosos, nós não temos que temer aquilo que Deus vai fazer com o que nós vamos fazer. Talvez dentro de um ônibus, ou no hospital, no seu trabalho, Deus está querendo te usar para falar com alguém, para entregar algo para alguém, e às vezes nós ficamos acovardados, segurados, porque nós não queremos se indispor, porque às vezes vão falar, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Mas para que nós possamos entender o que Deus está falando, nós precisamos colocar o Senhor no centro da vontade dEle, nós precisamos se posicionar diante da presença dEle, para que nós possamos ver aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E o engraçado, irmãos, é que teve momentos da minha vida, irmãos, que eu pensava, Deus, hoje eu vou para a igreja, o Senhor vai usar alguém para falar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E Deus não falava. Deus não falava porque Deus dizia para mim, não é o tempo. Só que um dia eu lendo essa palavra, irmãos, o Senhor trouxe a minha revelação. A revelação de que se algo não vai bem na nossa vida, irmão, profetiza. Se algo não vai bem na tua casa, profetiza. Às vezes nós falamos tanta palavra de derrota para nós mesmos, nós nos colocamos para baixo, enquanto o Senhor está dando para nós a boca profética para profetizar coisas do Espírito, para profetizarmos palavras que possam curar, transformar e sarar vidas. Mas às vezes, irmãos, nós queremos tanta coisa boa, que às vezes nós falamos, nós não merecemos nada, mas irmãos, tudo que Jesus fez na cruz foi pago com preço de sangue. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos servos e servas do Senhor. E se nós estamos aqui, nós temos que vivenciar o melhor do Senhor nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que vivenciar o melhor do Senhor nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui, se o cenário for de morte, profetize vida. Se o cenário for de doença, profetize saúde. Se o cenário for de uma situação complicada, profetize vida onde você passar. Às vezes, irmãos, o pessoal está passando assim, passa alguém, eu falo, Deus, entra com providência na vida dessa pessoa. Deus, entra com providência na vida desse ser humano. Porque, irmãos, nós vemos que Satanás tem colocado as pessoas, aprisionado as pessoas. Satanás tem aprisionado muitas vidas. E a terra, irmãos, ela está defecada de coisas ruins. Já são muitas palavras profanadas, músicas que são profetizadas, coisas que são faladas. E no mundo espiritual tem um impacto muito grande. Enquanto nós ficarmos calados, irmãos, o espírito maligno vai ter autoridade para fazer o que quiser no meio da humanidade. Mas enquanto a igreja se posiciona, clama ao Senhor, quando a igreja se levanta com um clamor diferenciado, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. As forças do inferno não prevalecerão contra a humanidade, contra o povo que o Senhor separou e escolheu para vivenciar e cantar no coral celestial. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que batalhar dia após dia. Nós temos que ver as pessoas com um olhar diferenciado, conforme Deus olha para elas. E eu tenho certeza que Deus olha para você de um olhar diferente. Talvez lá fora as pessoas te olham com um olhar, lá vai o coitado, lá vai o crentelho. Mas Deus não, irmãos, Deus te olha como filho, como servo. Deus te olha como escolhido, como separado. Deus te olha como algo precioso, como uma preciosidade, mais preciosa do que o ouro, do que a prata. E tem pessoas, vidas, irmãos, que eu já vi, pessoas que não têm o conhecimento da palavra, ou que têm até mesmo conhecimento da palavra, abrir a boca e falar coisas ruins perante os irmãos. Hoje está uma coisa muito diferenciada, irmãos, não é fugindo da palavra não, porque o Senhor está me autorizando a dizer. Hoje está uma coisa muito diferenciada, as pessoas estão sentadas no banco às vezes, mas não falam com o irmão do lado.
Às vezes passa pelo irmão na porta e não fala com o irmão na porta. Ah, eu não gosto desse irmão. E o céu, irmãos, que céu é esse que nós iremos? Que céu é esse que nós iremos cantar para o Senhor? Que céu é esse que nós iremos conhecer Ezequias? Que céu é esse que nós iremos conhecer Ezequiel? Que céu é esse que nós iremos conhecer os grandes homens que o Senhor levantou? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a igreja precisa andar em união, unida, com os braços conectados para pregar a palavra do Senhor, profetizar por onde passar. Chega de vivenciarmos momentos secos, momentos de cova, momentos de situações difíceis. Deus está trazendo para nós a mensagem aqui, nós temos que profetizar, nós temos que falar do amor de Jesus por onde nós passarmos. Nós não temos que envergonhar do que Jesus fez por nós naquela cruz, não, irmãos. Nós temos que ser diferente de que forma, Paulo? Diferente na hora de falarmos, diferente na hora de profetizarmos e trazer sobre vidas a mensagem que precisa ser pregada. A igreja, irmãos, ela não está perdendo porque nós temos um Deus que serve, um Deus que pode aquilo que nós não podemos fazer, mas nós estamos perdendo seres humanos, vidas para o mundo porque nós não temos coragem de profetizarmos, de trazer a mensagem àqueles que anseiam por ela. Você pode agora, irmãos, conversar com um drogado lá fora agora, com alguém que está se drogando, pergunte ele se ele queria estar naquela situação. Não queria, mas Satanás, irmãos, ele aprisiona as pessoas. Satanás tem um aprisionamento de colocar as pessoas na sarjeta, na cova, na situação daqueles ossos. Mas o Senhor te levantou como profeta dessa geração para profetizar sobre vidas, profetizar sobre pessoas e falar que o vício não vai levar, que as drogas não vão levar, porque o Senhor é o Deus do impossível, é aquele que faz, irmãos. Cada dia mais nós olhamos a situação da humanidade e nós nos assustamos. Porque as pessoas estão se esfriando, o amor está se esfriando, está acabando tudo. O amor ao próximo tem se esfriado dia após dia, mas nós como igreja nós não podemos deixar a chama do amor se apagar. Nós temos que ter amor e profetizar sim, irmãos. Nós temos que falar sim sobre Jesus. Nós temos que chegar no meio de lugares a qual o cenário é de morte, falar a vida há esperança neste lugar. Eu estava comentando esses dias sobre algo que aconteceu, irmãos. Em 2014, foi na época que eu me batizei, que eu tive ali o meu primeiro encontro com Deus no batismo. No meio do culto, no meio do grupo de jovens, existia um jovem, irmãos, que ele era muito calado. Ele era muito quieto. E eu lembro que um dia o pastor estava pregando sobre essa mensagem, falando sobre o vale de ossos secos. E aquele jovem chorava muito, porque ele tinha sonhos, só que ele tinha depressão profunda e ninguém sabia que ele tinha essa depressão, porque ele não falava. E passou-se os anos, passou-se muito tempo, ele continuou indo para a casa do Senhor Jesus e ele entrou no exército. Entrou no exército e começou a trabalhar no exército. Em 2019, ou foi 2020, me foge um pouco da memória, na data era Dia das Mães. E estava tendo churrasco em todo lugar, festa, as pessoas reunidas com suas famílias. E aí quando eu saí para fora, a rua estava muito cheia de gente, assim, olhando em direção à esquina. Eu falei, uai, o que está acontecendo? Quando eu olhei para frente da casa dele, tinha um carro do IML. Qual o nome que fala? Mas tem outro... Isso, esse nome. E tinha um carro do IML, irmãos. E quando eu olhei em direção lá, eu perguntei, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, o Ramon acabou de se suicidou essa noite. Tirou a sua própria vida essa noite. Irmãos, na mesma da hora, o Espírito Santo bradou no meu coração e me chamou de covarde. Porque eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele quando ele passava. Só que eu fui covarde porque eu não profetizei sobre a vida dele. Porque o Senhor já tinha dado essa mensagem. E eu não profetizei sobre a vida dele. Quando eu vi ele, o Senhor pregava a mensagem no meu coração. E o Senhor falou, covarde mais uma vez. E aquilo me doeu. E eu falei para o Senhor, Jesus, a partir de hoje, por onde eu passar, eu vou profetizar algo na vida de alguém. Por onde eu passar, eu vou falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. E às vezes, irmãos, o pessoal passa na rua, Paulo, não tá bom não. Eu falo, vai dar certo em nome de Jesus. Mas vai dar certo, tenha fé, vai dar certo. Vai dar certo porque você nasceu para dar certo. Nós nascemos para vencer diante da presença do Senhor. Vai dar certo porque o Senhor que nos chamou é o Deus que cumpre, irmãos. Vai dar certo porque o Deus que nos escolheu é o Deus que manda em tudo. E nós só precisamos, sabe de quê, irmãos? Só ter intimidade com Ele.
Porque quando nós somos íntimos do Senhor, nós entendemos que nós temos autonomia para tudo, porque Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar. E aí, irmãos, ele deixou uma carta escrita. Na carta estava escrito da seguinte forma, que desde os 15 anos de idade dele, essa já era a decisão que ele tinha tomado. E de lá para cá ele só vivia se arrastando. Até que chegou um dia que ele teve coragem. E por que você está falando isso, Paulo? Porque alguém precisa ouvir isso aqui. Alguém precisa ouvir isso aqui porque tem pessoas, irmãos, do lado da sua casa, que talvez precise só de um abraço seu. Talvez precise só de uma mensagem sua. Talvez só precise de algo que o Senhor vai te entregar na hora, irmãos. E Deus vai te guiar. Deus vai te trazer à memória pessoas para você ir lá. E através da sua vida, irmãos, algo vai acontecer. Através da sua vida, algo vai acontecer. Ao levantar as tuas mãos de profeta, o milagre vai acontecer, irmãos, eu creio. Quem recebe, levanta a mão. A tua voz não será mais a tua voz, não, irmãos. A partir de hoje, a tua voz será a voz de Deus. As tuas mãos não serão mais as tuas mãos serão as mãos de Deus. Os teus pés não serão mais os teus pés serão a voz de Deus. A tua voz não será mais a tua voz, mas a tua voz será a voz de Deus. E essa mensagem que eu trago para você hoje, irmãos, é a seguinte: nós temos que ser corajosos diante do Senhor. E vamos voltar um pouquinho mais para a palavra aqui, irmãos. Vamos voltar para o cenário. A situação do cenário era o quê? Vale de ossos secos, era ossos secos. E o Senhor perguntando sempre para ele, e esses ossos podem reviver, Senhor, tu o sabes. Esses ossos podem reviver, Senhor, tu o sabes, porque o Senhor tinha um plano, irmãos, levantar aquele vale de ossos secos, um grande exército. E o Senhor falou, conforme o Senhor falava, Ezequiel profetizava. Conforme o Senhor ordenava, Ezequiel profetizava. E de repente ouviu-se barulho, os ossos foram se juntando, ossos com ossos. De repente homens foram se levantando, carne foi se erguendo sobre pele com pele. E ali o Senhor levantou um grande exército. Olha como o nosso Deus ele é fiel, irmãos. Olha como o nosso Deus ele é tremendo. Existem certas coisas que a gente vai lendo na palavra e a gente fala, meu Deus, como isso aconteceu? Meu Deus, como isso aconteceu? Irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele pode fazer aquilo que nós... Eu quero convidar vocês, se coloquem de pé nessa noite. Se coloquem de pé.